sindical. Nós escolhemos o tema sobre a comunicação porque a gente tem esse desafio e tem sido colocado para a gente, enquanto entidade, repensar o nosso discurso, repensar a maneira de nos dirigir, seja a categoria, seja a administração, seja a população. É um desafio que, na verdade, a gente precisa tratar por uma questão de sobrevivência da entidade. A gente precisa saber o que falar, para quem falar, como falar. E a gente tem visto que hoje as mídias sociais, as redes sociais, elas tomaram conta, né, da nossa vida de uma maneira que não tem como uma entidade sindical prescindir dessa ferramenta. Então, para isso, nós convidamos o Guilherme Mikami para falar sobre a comunicação como ferramenta para a defesa de direitos. O Guilherme, ele é cientista político, jornalista e diretor da agência de comunicação sindical Abridor de Latas, responsável por toda a nossa parte de comunicação. Então eu gostaria de chamar o Guilherme para compor a mesa e vamos ouvir, dando continuidade à hegemonia do Sul, porque sem querer eu me dei conta de que todos os palestrantes agora são do Sul, né? Começamos ontem com o nordestino, mas depois o Sul começou a imperar. Então, agora o Guilherme aqui com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro agradeço a oportunidade, que a diretoria do sindicato está me dando para estar conversando com vocês sobre um tema que é não só importante para a gente, que é da comunicação, mas na verdade um tema que é importante diante da conjuntura atual. Quando a gente fala de direitos, a gente tem visto a passos largos os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, da iniciativa privada, do serviço público, sendo violentamente tomados num processo selvagem de destruição de direitos historicamente conquistados, ou seja, direitos que a classe trabalhadora conseguiu com muita luta, com muita garra, com muito sangue e suor, conquistar ao longo de décadas, estão sendo tirados do dia para a noite, com muita rapidez, de uma forma que a gente nunca viu na história desse país, nem na época da ditadura. Nem na época da ditadura. Não é pouca coisa isso que nós estamos vivendo no Brasil de 2019. Isso afeta diretamente vocês, a próxima geração de serventuários da justiça, os filhos de vocês, quando entrarem no mercado de trabalho, já vão entrar num sistema muito mais precarizado do que o que temos hoje, com muito menos direitos do que vocês têm hoje. Os filhos de vocês vão entrar depois da reforma trabalhista, os que vierem, já com novas regras, e muitos deles, infelizmente, não conseguirão se aposentar antes de morrer. Espero que o de vocês consiga, mas no Brasil muita gente não vai conseguir. Então, a Abridor de Latas, nós somos uma agência que atuamos exclusivamente com sindicatos de trabalhadores. É uma escolha nossa, uma opção nossa de vida, há 13 anos, atendendo o sindicato das mais variadas categorias. E desde o ano passado, mais ou menos ali de maio, junho, nós estamos ajudando o Cine Justiça a trazer uma nova forma de comunicação para a categoria, num momento muito mais complexo, que nós estamos vivendo. Mas desde quando a comunicação ela é essencial para a luta dos trabalhadores? Desde quando existe na comunicação uma espécie de comunicação sindical? Basicamente, desde a origem do movimento sindical. Durante aquele processo da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, principalmente, na França também, mas principalmente na Inglaterra, lá no século XIX,
né, foi criado o primeiro sindicato. E na sequência, pouco tempo depois, já foi criado o primeiro jornal, a primeira publicação voltada para a luta por direitos. Né? Em consequência dessa construção, 20 anos, 15 anos depois, já a primeira grande greve lá na Inglaterra, que brigava por uma questão básica, né? Não precisar fazer jornadas de 16 ou 18 horas de trabalho. Naquela época, em 1841, esse era o debate. Ainda tinha trabalho infantil, ainda tinha mulheres que muitas vezes não podiam trabalhar, as condições eram as piores possíveis no regime de transição, então, enfim, condições que hoje em dia seriam chamadas de análogas à escravidão, naquela época era muito comum. E aí o movimento sindical se organizou e conseguiu conquistas. De lá para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A comunicação, ela se ampliou e no mundo inteiro grandes grupos de comunicação começaram a surgir no Brasil, na maioria dos países, grandes grupos de comunicação. O problema é que esses grupos de comunicação empresariais, corporativos, de famílias, eles cresceram muito no último século e o movimento sindical não acompanhou esse crescimento. A gente teve, obviamente, quando veio a ditadura, o movimento sindical foi esmagado, foi silenciado, e depois, para o final da ditadura, quando o movimento sindical se reergueu, isso fortaleceu, né, o novo movimento sindical dos anos 70, dos anos 80, a comunicação passou a se tornar estratégica. Né? Algumas categorias que tinham condições de ter um boletim informativo impresso diário, bancários principalmente, metalúrgicos de algumas regiões, conseguiam publicar, imprimir, construir as suas gráficas próprias para ter uma publicação diária de distribuição, óbvio, antes dos avanços da tecnologia. Mas naquela época, a comunicação ela foi essencial para a retomada da organização dos trabalhadores, para a luta contra pelo fim da ditadura, para a luta por direitos e culminaram, inclusive, também em parte na participação da construção da Constituição de 88, quando a partir daquele momento o serviço público pôde passar a ter sindicatos de verdade. Antes tinha associações, algumas que ficaram clandestinas, né, outras entidades que viraram meramente associações justamente por não poder fazer a luta sindical, mas teve a Constituição de 88 e o movimento sindical pôde se constituir dentro do serviço público. De lá para cá, muita coisa mudou. E qual que é o problema? O problema é que, no meio dessas mudanças, o movimento sindical teve um declínio na sua forma de comunicação. Ele não acompanhou as mudanças do mundo moderno. Dos anos 90 para cá, principalmente com a chegada da internet, a popularização da internet e depois das redes sociais. E aí a gente vai entender um pouco de como isso tudo tem impacto no que nós vivemos hoje e no que nós enfrentaremos ainda pela frente. Um dos problemas que nós enfrentamos enquanto classe trabalhadora, serviço público ou da iniciativa privada, que nós temos um adversário muito claro, não é o único, mas um adversário muito claro, a mídia, nós chamamos de velha mídia, mídia hegemônica, enfim, a mídia tradicional. Porque qual que é o problema? O problema é que, diferentemente nas democracias liberais ou na social-democracia, na maioria dos países da Europa, não é permitida a propriedade cruzada de meios de comunicação. Um grande grupo econômico, um grande grupo de mídia não pode ter mais do que um veículo de grande alcance, regional ou nacional. Então você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que existem lá mais ou menos 630 jornais diários de médio ou grande alcance. 630. Cada um mais ou menos pertencente a um grupo econômico. New York Times tem canal de televisão? Não tem, poderia ter, tem dinheiro para isso. Tem rádio? Não tem, poderia ter. Mas lá não é permitido isso. Na Inglaterra, em vários países da Europa, também não é permitido. Por quê? Porque o entendimento é de que a concentração dos meios de comunicação, elas não é um processo democrático. E aí a gente não está falando de um país comunista, que persegue uma ditadura comunista, que persegue os meios de comunicação, que é malvada, etc. E tal. A gente está falando de uma democracia liberal. E olha que engraçado, porque quando a gente fala aqui no Brasil disso, o que fala? É a ditadura. Se falar em democratizar meio de comunicação, já vou falar que é ditadura, etc. e tal. Então o discurso no Brasil é descasado com o pensamento liberal real
lá de fora. E aí no Brasil a gente tem basicamente 6 famílias que dominam a mídia tradicional. Temos 6 famílias. Né? E como é que elas dominam? Além de elas serem donas dos principais canais da TV aberta, que são os que têm maior alcance ainda, elas também são donas de canais na TV fechada. Rede Globo, por exemplo, há pouco tempo atrás era dona de uns 20 canais. Então você fala, fora Rede Globo, né? Antes era uma pauta mais à esquerda fora Rede Globo, agora é uma pauta da direita fora Rede Globo, né? Todo mundo quer fora Rede Globo, mas todo mundo continua assistindo a Rede Globo. Mas aí você fala, fora Rede Globo, vou fugir da Rede Globo, vou assinar Sky. Aí você liga na Sky, 20 e tantos canais da Sky são da Rede Globo. Fugiu da Rede Globo? Né? Não, a Rede Globo continua ditando como é que você se veste, como é que você compra carro, como é que você pratica esporte, como é que você tem seu gosto pela música, seu ídolo, etc e tal. Né? Então eu vou fugir para o jornal. Mas aí o jornal tem o Globo Extra, o fulano, ciclano, participação não sei onde, você nem sabe mais onde está o braço desses caras. Eu vou para a rádio, ferrou. A rádio também eles são donos de um monte. E se eles não são donos de uma coisa só, né, por exemplo, de uma retransmissora, acho que eles são donos de umas 5, mas as outras 70 que tem pelo Brasil inteiro são filiadas a eles e vão seguir a linha de cima para baixo, a linha editorial que o Grupo Globo, a família Marinho, não é um grupo econômico só, é uma família, a família Marinho determina. Mas é assim com o Saad da Bandeirantes, é assim com o Edir Macedo, é assim com o Silvio Santos. Todos eles determinam como é que vai funcionar. E quem está abaixo, consome o conteúdo dele, vai ter que transmitir, vai ter que seguir a cartilha. Isso vale para os jornais locais. Por exemplo, lá no Paraná a gente tinha vários jornais. Agora virou um monopólio, uma única empresa é dona de toda a mídia do Paraná. Grupo RPC, Gazeta do Povo, etc e tal. E aí, por uma questão econômica, eles decidiram que eles iam se tornar um veículo não conservador, né? Porque conservador, a mídia tradicional brasileira sempre foi, porque ela joga de acordo com as vontades políticas e econômicas. Eles decidiram que eles iam se tornar um grupo radical no reacionarismo, que é diferente do conservadorismo. E aí eles decidiram, inclusive, que eles iam ser mais radical do que sempre foi a Veja, do que foi o Estadão, do que virou a Isto É a partir de 2016. A Gazeta resolveu ser o veículo mais radical, por uma questão econômica, principalmente. Né? E qual o problema? O problema é que de lá para cá, a Gazeta do Povo se tornou praticamente a única dona da comunicação no estado do Paraná. E aí você fala assim, então eu vou fugir da Gazeta do Povo, daí eu vou para o rádio. Aí tem 2 rádios que são a Band News e a CBN, 2 rádios do Paraná. As 2 rádios são 100% de informação. O dono delas é um único grupo econômico, que é dono de mais um monte de coisa. O cara até foi preso agora por causa da Lava Jato, que é o cara da área da construção, enfim, de estradas. Então você tem 2 rádios que deveriam se competir entre si, mas na verdade lá no Paraná elas são do mesmo grupo econômico. A competição é basicamente nenhuma. E qual que é o problema disso tudo? Que além da gente não ter uma democracia na mídia, a gente não ter uma mídia minimamente democrática, a mídia trabalha pelos próprios interesses. E ela trabalha pelos próprios interesses e, via de regra, os interesses da mídia são contra os interesses dos trabalhadores. Por quê? Porque a mídia aqui ela está unicamente preocupada com interesses políticos e principalmente econômicos. Por isso que de vez em quando a mídia dá uma guinada. Às vezes ela apoia o governo, às vezes ela bate no governo. E é por sequência, por temporada, né? Não, nos próximos 3 anos eu vou bater no governo do Estado. Nos próximos 3 anos eu vou apoiar o governo do Estado, né? Ah, não, tem um escândalo, grande escândalo, todo mundo está noticiando, mas eu não quero incomodar o governo, então eu não vou noticiar. Eu vou noticiar muito pouco, muito pouco. Agora, quando o assunto é falar dos trabalhadores e principalmente dos servidores públicos, aí ferrou, né? Você já viu notícia positiva na imprensa sobre vocês, sobre o trabalho árduo que vocês fazem para tentar, apesar de todas as dificuldades, garantir alguma agilidade na justiça? Não, né? Segundo eles, vocês são marajás, privilegiados, a gente já vai ver isso um pouquinho para frente. Por quê? Porque para a mídia brasileira, para os patrocinadores da mídia brasileira, o que interessa é o esvaziamento do Estado para que a iniciativa privada possa suprir e lucrar com os serviços
que o Estado presta. Vocês, todas as outras categorias que não são consideradas categorias próprias, né, do Estado, que possam se substituir pela iniciativa privada. Então a gente tem esse problema, né? A mídia, ela não vai estar do nosso lado. Isso é de agora? Não é de agora, né? Em 64, quando teve o golpe militar, a mídia apoiou efusivamente, soltou foguetes. A Folha de São Paulo, o Estadão, não só fazia matérias para elogiar o fim do comunismo que estava se instalando naquela época, 1964, quantos anos faz isso? 55 anos, parece que nós estamos em 64 não. Já volto lá. Eles falavam em comunismo e aí aplaudiram o golpe, né? Veículos deles eram usados pelo exército, eles emprestavam uma infraestrutura para o exército. Por quê? Porque eles viram a oportunidade de se dar bem. Nessa época, a Globo era pequenininha, né? Depois dessa época, a Globo explodiu. Revista Veja praticamente não existia nessa época. Depois, Editora Abril, Civita se tornaram um grande, enfim, poderosa, etc. e tal, até um tempo atrás. Então toda a mídia se beneficiou daquele cenário, né? E veio de lá para cá, sempre na mesma toada, né? Então hoje em dia, ainda a gente vê, quando é para falar do servidor, para falar dessa forma do servidor, né? Dava destaque, o governador falou lá em Minas Gerais, do Distrito Federal, que servidor é privilegiado. Puf, letras garrafais, gigante, para todo mundo ver de longe, imprime um banner e coloca na porta da banca, ainda para toda a população achar que o servidor público é privilegiado, né? Ou aqui, para falar da reforma da Previdência, então, cara, o governo gastou bastante dinheiro para fazer propaganda da reforma da Previdência, né? O governo Temer gastou 200 milhões em propaganda, né? O novo governo também gastou algo desse tipo, botando em aeroporto, etc. e tal, né? Mas o mais essencial não foi a propaganda oficial só. Depois a gente vai falar um pouco de 2019, né? Mas foi o trabalho que a mídia fez insistentemente contra os trabalhadores pela aprovação da reforma da Previdência. Por quê? Porque a mídia acha que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, né? Que os 800 bilhões que vai economizar em 10, 11 anos vão salvar o Brasil, né? Não, eles sabem que o governo mesmo, numa canetada, liberou 1 trilhão de dívidas dos ruralistas. E uma canetada o governo abriu mão daquilo que em 12 anos ele vai tomar dos trabalhadores. A mídia sabe disso, mas é claro que ela não vai noticiar. Então a mídia não está do lado de vocês, né? Definitivamente ela não está do lado de vocês. Ela está do lado do sindicato. Já viu a mídia falar bem de sindicato? Alguma vez na vida, né? A não ser lá quando o sindicato dos comerciários abre vaga para emprego, aí o troço fica tão grande que eles têm que noticiar, mas eles não falam que é o sindicato, eles falam feirão de vagas de emprego, né? Eles nem entrevistam o dirigente do sindicato, mostram uma fila, não mostram a fachada do sindicato e não falam que é o sindicato que fez o feirão de empregos, né? Por quê? Porque é isso, né? Eles querem, os patrocinadores da mídia, as empresas que patrocinam, que botam muito dinheiro na mídia, querem tomar o trabalho de vocês. Por quê? Porque o Estado, quando ele quer, ele é um ótimo pagador para a iniciativa privada. Pode não ser para o servidor, pode não ser, mas para a iniciativa privada o Estado é um ótimo pagador. Então, todo mundo quer participar, né? Seja por OS, né? Organizações sociais, seja por contratos, outros tipos de terceirização. Mas para piorar, além de vocês terem contra vocês, os trabalhadores terem contra os trabalhadores, né, o volume absurdo, o poder massivo da mídia que se espalha em todos os meios, né, nós vivemos essa nova era, não o movimento espiritual nova era, tá? Ele ali ficou até, né, na nova era não. A nova era que a era, antigamente o pessoal começou chamando de pós-verdade, ou seja, aquilo que ia além da verdade, superava a própria verdade. Mas mais comum se tornou o termo que todos vocês conhecem, né? Fake news, notícias falsas. Desde quando existe fake news? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que a humanidade foi criada, obviamente, né?
Lá, a serpente no paraíso foi a primeira, né? A primeira fake news da história da humanidade foi a serpente no paraíso. Mas qual que é o problema? Né? O problema é que, deixa eu contar, provavelmente vocês devem ter ouvido essa história. Quando era moleque, né, eu morei aqui no Rio de Janeiro também, morava lá perto da Taquara, Jacarepaguá, e aí descobri que é perto da sede recreativa do sindicato. Morava bem pertinho lá, minha infância. Ouvia histórias de que se tocasse o disco ao contrário da Xuxa, evocava o Johnny, falava umas coisas estranhas, nunca tive coragem de fazer isso. Né? Eu não vou, né? Pra que arriscar? Tinha história de que se você abrisse o boneco do Fofão tinha uma faca dentro. Alguém já ouviu essa história? Não. Então, Rio de Janeiro, né? Eu aqui, vocês também, né? Aí fui para São Paulo, interior de São Paulo, estou lá em Curitiba há 20 anos, conversando com as pessoas da minha idade, ouviram as mesmas histórias, em Curitiba, no sul, né? Não tem conexão nenhuma, né? Tem São Paulo entre vocês e nós lá no sul, né? E aí ouviram as mesmas histórias. Então essas coisas se propagavam com alguma facilidade, né? Nos anos 90 veio o negócio das lendas urbanas, teve filmes das lendas urbanas, etc e tal, né? Antes também da internet pegar tanto. Tudo isso eram notícias que se espalhavam, tinha alguma repercussão na sociedade, mas na verdade não tinha uma repercussão social profunda, a não ser para a Xuxa. Hoje em dia ela até tira sarro disso, né? Ela fazendo esse negócio dela, ela tira sarro dela mesma. Mas talvez para a Xuxa e para o Fofão, que as crianças deveriam ficar com muito medo, além dele ser estranho, enfim, achar que o boneco tinha alguma coisa dentro, nunca compraria o boneco do Fofão. Mas fora isso, não tinha grande repercussão. O problema é que hoje, no advento da internet, né, as fake news têm muita repercussão, muita repercussão. Por quê? Olha só, nos últimos 2 anos anteriores, de 2017 a 2018, né, os veículos tradicionais de comunicação tiveram uma queda de 17% de engajamento nas redes sociais. Então as pessoas pararam de compartilhar, curtir e mandar ver as notícias vindo dos veículos tradicionais, Folha, Veja, etc e tal. Ao mesmo tempo, os propagadores de fake news, páginas e sites tiveram um aumento absurdo de 61%. Ou seja, então as pessoas pararam de acreditar nos veículos tradicionais e passaram a acreditar nas páginas e nas redes sociais que disseminam fake news. Isso é uma mudança muito grave. É claro que no meio dessa mudança, a própria mídia está tentando se equilibrar e vem falando que ela é a única detentora da verdade, etc e tal, porque ela está esvaziando, né? A gente está vendo grupos de mídia quebrando, então aquele poder que eles tinham, eles já não tem mais, né? Seja porque eles porque a fake news a gente vai entender um pouco mais essa dinâmica, né? E porque eles também foram combativos, né? Qual que é o problema? O problema é que existe uma grande diferença entre as fake news e aquilo que a velha mídia faz. Por quê? Porque a velha mídia, ela tem que tomar muito mais cuidado na hora que ela quer induzir a população, a opinião pública a um certo direcionamento, do que quem distribui fake news. Porque a diferença a velha mídia ela precisa de credibilidade. A nova também, a nova que eu digo a mídia não fake news, tá? A mídia precisa de credibilidade. Se ela perde credibilidade, ela perde valor, perde audiência, perde público, né? E as pessoas param de realmente acreditar naquele canal. Então eles são muito mais cuidadosos, né, com erros quando cometem, e muito mais cuidadosos em não passar uma informação falsa, porque hoje em dia é muito mais fácil alguém desmentir aquele veículo e aí eles vão perder um pouco dessa credibilidade, né? As fake news não. Quem usa fake news, a gente vai entender por que se usa fake news como um franco atirador. Ou seja, quem usa fake news não tem compromisso com a ética nenhuma, não tem compromisso com as leis, não tem compromisso com a verdade, óbvio, senão não seria fake news, né? E não tem compromisso nem com a sociedade e com as relações humanas. Então a gente tem uma dimensão, ou seja, o papel que a mídia fazia já era muito ruim. Mas a gente precisa da mídia, porque ela ajuda a regular certas relações sociais.
A gente precisa da mídia para ela poder colocar os escândalos políticos na boca do povo. A gente precisa da mídia porque tem muita gente que deixa de fazer coisa errada porque sabe que pode cair na mídia e não vai fazer. Então a mídia, ela é extremamente importante, né? O nosso problema é que aquele nosso modelo de mídia, né, é muito pior do que de outras democracias. Mas no caso da mídia, né, é ruim com ela, no caso dela, sem ela seria tenebroso. O que nós fazemos é combater o papel que a mídia faz, né, a mídia hegemônica. Mas nós não podemos acabar com ela, porque se a gente acabar com ela, a gente ainda não tem algo para substituir. Mas uma parte da sociedade a gente já tem, as fake news. Como elas funcionam? Né? As fake news, numa época de inocência da sociedade brasileira, até uns anos atrás, né, a gente via muitas fake news que eram feitas de uma forma de brincadeira, as pessoas espalhavam coisas, viralizavam, etc e tal, que eram aquelas que não tinham muitos danos, a não ser para quem estava no meio dela. Mas não tinha um dano coletivo, né? Não tinha um papel dentro da sociedade. Então, o que acontecia com elas era muito limitado, né? E elas eram feitas muitas vezes de forma espontânea. Alguém achou engraçado fazer uma parada e lançava na internet. De repente viralizava, de repente não viralizava, mas a pessoa fazia porque era uma brincadeira, né? O problema é que muita gente percebeu que elas funcionam de uma forma muito mais fácil de se viralizar. E aí, então, elas começaram a ser utilizadas de forma estratégica e planejada. Ou seja, as fake news, grande parte delas, elas não são mais instrumentos espontâneos de um internauta, um jovem, um idoso que estava sem nada para fazer e resolveu lançar uma mentirinha na internet para ver se cola. Elas passaram a ser formas de atuação política com vários objetivos. E aí, por quê? Porque as fake news, elas se disseminam. Né? Por que as pessoas vão ver as fake news mais do que a gente viu na mídia tradicional? Então, primeiro, por brincadeira, né? As pessoas lançavam lá, achavam inocente, etc e tal. Não que toda brincadeira seja inocente, né? Se você faz uma fake news pensando numa brincadeira, você pode atingir a vida de alguém de uma forma muito séria, né? Mas muitas vezes por brincadeira, ok? 2014, quando a gente começou a perceber o fenômeno das fake news como instrumento de, né, volumoso, de distribuição de notícia, né, para atrair dinheiro, atrair sites, aí começaram a se criar vários sites de fake news para atrair num novo sistema de monetização da internet. Vocês entram agora em qualquer site, pode ser um site de notícia tradicional, vocês vão ver a notícia e de repente no meio daquelas notícias um monte de notícia nada a ver. Aí se você não prestar atenção vai estar escrito assim, patrocinado. Aí aquela notícia patrocinada, que está ali nada a ver, que não tem nada com o contexto, é o quê? São sistemas automáticos de geração e distribuição de propaganda. Para onde? Para sites ou para e-commerce, enfim, para outro lugar que não é aquele site. Tá? Então empresas foram criadas para gerenciar isso. E aí, qualquer portal que tem um pouco mais de público vai lá, paga para essas empresas para ter esse anúncio girando ali, e cada vez que alguém clica naquele anúncio, esse portal ganha alguns centavos. Então todos os grandes veículos de comunicação, porque como caiu a renda deles, passaram a usar esse expediente. Então você olha lá e muitas vezes você vê notícias que saem inclusive da própria página, está lá no Estadão e vai parar na página do não sei o que, notícias do mundo misterioso, etc e tal. Tá? Isso quer dizer, aquele e o dono da página controla aquilo? Não controla. Aquilo ali é automático. Então às vezes tem umas paradas muito sinistras, assim, bizarras, que chegam até, assim, de dar vergonha, mas o dono da página nem sabe que aquilo está sendo vinculado lá, não tem controle sobre aquilo. Então o pessoal viu que era uma forma muito legal de ganhar dinheiro, e passaram a ganhar muito dinheiro com isso. Né? Por exemplo, em 2014, uns moleques descobriram lá que 2 moleques do interior de São Paulo criaram 8 páginas de fake news. 2 páginas eram de curiosidades sobre o mundo artístico, etc e tal. E eram notícias, às vezes eram mentiras escabrosas, às vezes era só assim, uma exacerbação de uma verdade. Pegava uma notícia de verdade e transformava aquilo numa coisa mais fantástica da face da Terra, com um título chamativo, gritante. Por quê? Atrai cliques. E aí começou a surgir esse termo assim, atrair cliques.
Né? Então, e de repente essas páginas começaram a ganhar muito dinheiro com isso, né? Curiosidade e tal. E aí eles descobriram outra coisa que poderia atrair muito cliques. Começaram a ver uma certa movimentação política, eleição de 2014, Aécio, Dilma, etc e tal, e viram que as pessoas estavam muito curiosas em relação à política. E eles começaram a criar páginas de política. Então, esses dois moleques, eles tinham então 2 páginas de curiosidade, 3 páginas de política de esquerda e 3 páginas de política de direita. Os mesmos moleques, né? Provavelmente eles não tinham uma filiação ideológica nenhuma, mas eles viram que aquilo ali funcionou muito bem. Então, levantamento pessoal da época que chegavam a ganhar 100 mil reais por mês com essas 8 páginas, porque elas atraíam milhões de pessoas. 2014, né? E aí foi um dos starts para começar a perceber no Brasil que esse negócio de notícias bombásticas, chamativas, poderia dar muito dinheiro. Então essa molecada começou a ganhar muito dinheiro, começou a surgir muitas páginas, etc e tal. O problema isso se tornou um método de atuação a partir do momento que grandes jogadores do cenário, principalmente internacional, entenderam que isso funcionava para mudar a opinião das pessoas. Se eu distribuir muita notícia, dizendo uma coisa só, eu posso mudar a opinião das pessoas sobre determinado assunto. Mas eu não consigo fazer isso com uma página só, eu tenho que fazer isso com várias. Por quê? Porque teve um cara lá na Alemanha, na década de 30, que fez uma frase que foi famosa, né, que dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, né, isso não mudou. Uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade. O problema é que ela não é mais repetida 1000 vezes. O problema é que agora ela é repetida milhões de vezes. Bilhões de vezes. Isso se tornou um método. Então a gente viu um camarada que se adiantou a isso, chamado Steve Bannon, né? Uma empresa chamada Cambridge Analytica. Depois foi envolvido no escândalo porque descobriram que eles roubavam dados do Facebook para direcionar o ânimo das pessoas, questões políticas. E ele fez provavelmente o primeiro grande experimento nas eleições do Trump, lançando o fake news como arma principal de atuação política, né? Hillary Clinton foi pega de surpresa, não soube o que fazer, e nos Estados Unidos tem aquele lance lá da quarta emenda, liberdade de expressão, você não caça nem a mentira das pessoas, você não entra na justiça nos Estados Unidos para proibir aquela pessoa de propagar mentira. Se tiver algum impacto depois, você pode até processar a pessoa, né? Mas lá, por exemplo, para eles é sagrado esse negócio de como é que chama quando você não quer que a pessoa fale, mas você já impede ela de falar alguma coisa antes. Tem um termo para isso no meio jurídico. Não, é uma liminar, mas tem meio jurídico, você impede que a pessoa fale alguma coisa antes dela falar. Ou seja, você está proibido. Se você falar sobre isso, você vai preso. Então você proibiu ela de falar. Nos Estados Unidos isso não existe. A pessoa fala e depois ela pode ir presa, né? Então a Hillary Clinton veio com essa, democrata, vamos lá, né? Deixa falar, vamos tentar falar com a verdade. Não funcionou, perdeu uma eleição que parecia impossível dela perder, né? Todas as pesquisas de boca de urna davam vitória para ela, até no meio da contagem. Você acompanhava a contagem, no começo da contagem, tudo indicava que ela ia ganhar, e de repente na metade da contagem, tomou o rodo, passaram o rapa nela e ela foi derrotada, né? Por um sujeito que não tinha menor. Enfim, não fazia parte do jogo político exatamente, era um sujeito folclórico, né, etc e tal, não fazia parte. E então foi a primeira grande vez, deu certo. E a partir daquele momento, isso virou um método de atuação política, né, um método de eleger candidatos, um método de eleger lideranças, um método de eleger. Mas qual que é o problema? O problema é que, como isso é baseado na falta de verdade, de ética, de relações humanas, de legalidade, etc e tal, né, isso tem sido usado por atores do jogo político mundial de viés autoritário. Então, em vários países do mundo estão sendo eleitos pessoas, assim, foi usada no Brexit também para sair, né, para tirar o Brexit, para tirar o Reino Unido, né, da União Europeia. Tem até um debate entre os dois chefes de campanha, né, em que eu falo para o outro, tá, você sabe que você começou algo que vocês nunca mais vão conseguir controlar, ou seja, né, aquilo foi o início também de algo que se tornou uma prática de destruição de certas relações dentro da democracia.
E aí foi, nas Filipinas, na Hungria, na Polônia, na Áustria, na Itália, né, na Turquia e Brasil 2018. Né? O mesmo método se aplicou nesses lugares, com pequenas variações, mas o método é praticamente o mesmo. Por quê? Porque são, enfim, grupos políticos que não respeitam aquele um pouco do jogo da civilidade. Né? Qual que é o problema? O problema é que isso não para só nas eleições. Né? Isso não para nas eleições, isso se torna um método de ação política que substitui um método mais convencional dentro do jogo democrático. Né? Então, alguns exemplos. Por exemplo, vacina. Hoje em dia a gente discute se vacina é importante ou não para as crianças. Né? A gente discute. Né? O problema é que o sujeito, por exemplo, como o Donald Trump, que é o presidente da nação mais poderosa do mundo, do país que tem 300 milhões de habitantes, um cara que é rico, que é poderoso e que tem uma audiência, ele vai lá e fala então que os casos de vacina geram autismo. Você vacina seu filho e ele vira autista, sendo que, como ele descobriu isso, eu não sei, porque não existe um estudo no mundo, minimamente sério, que possa dar um pouquinho de amparo para essa tese. Mas ele falou isso, propagou. Muita gente acha que não pode dar vacina porque dá doença. Isso a gente viu, sério, lá em 1910, sei lá, Oswaldo Cruz, volta da vacina, era coisa assim, né, gente? Então, em alguns temas a gente regrediu mais de 100 anos. Né? Mas isso não se restringiu aos Estados Unidos, isso está pegando no Brasil. Né? Doenças que a gente tinha eliminado da sociedade, da vida das nossas crianças, estão voltando, né? Como sarampo e outras doenças que a gente achou que nunca mais teria que conviver, porque as pessoas estão com medo de tomar vacina. Né? E eu já explico por que isso acontece. Não é uma pilhagem e não é assim. Donald Trump resolveu pregar uma peça na galera, ou alguém contou isso para ele, ele achou o máximo e resolveu twittar. Né? Porque ele falou, vou ser o primeiro a falar. Né? Ele não faz isso, ele não é bobinho, né? Esse jogo. Né? Outro, isso é recente, você deve ter visto, né? Universidade. Quem estudou em universidade pública? Alguém aqui estudou em universidade pública? Eu também, eu estudei 2 cursos em universidade pública, atendo sindicatos na universidade pública e faz 20 anos que eu convivo com universidade pública. Sabe quantas vezes eu vi pelados em universidade pública? Pessoas correndo pelados no corredor, festas, galera consumindo droga. Em 20 anos. Em 20 anos, né, nunca vi nada disso acontecer. Mas, para uma grande parcela da nossa população, esse é o dia a dia da universidade pública. Por uma grande parcela, não é pouca gente não. É coisa de 30% da população. Diz por aí que a universidade pública só tem gente pelada, maconheiro, drogado, e vocês todos que passaram pela universidade fizeram isso. Aí, família que vocês descobrem isso agora. Né? Não, eu estudei na não, eu não estudei na Federal lá não. Essa verdade de novo já tem gente que... Quem estudou em universidade pública aí, por favor? Vocês foram convidados a participar. Né? O que acontece? Muitas dessas imagens aqui não aconteceram nem no Brasil. Por quê? Porque lá, sério, alguém que já foi para a Dinamarca, para a Finlândia. Né? A Finlândia tem saunas onde as pessoas podem... Né? Tem protestos onde as pessoas ficam peladas e tal. Né? E muitas dessas imagens foram em muitos outros lugares. Né? Não, mas aquela imagem ali eu tenho certeza que foi na Federal do Rio de Janeiro. Peguei a galera que fez a UFRJ que ferrou. Foi na Federal do Rio de Janeiro. Tem pelado lá, todo dia tem, tenho certeza. Quando não estão pelados, estão usando droga. Né? Não estudam. Né? A universidade pública não faz pesquisa, segundo o líder máximo da nação. A universidade pública não faz pesquisa. Né? Quem faz é a Mackenzie. Não sei de onde tirou isso, porque 95% das pesquisas brasileiras são feitas em universidades públicas. 95%, não é nem assim, meio. Né? Não tem nenhuma margem de erro. Margem de erro é de 95% para mais ou para menos. Né? Mas para ele, é uma Mackenzie que faz. Algumas dessas cenas foram em universidades públicas. Até uma outra foi, mas era o quê? Performance artísticas. E arte é difícil eu não debato arte porque, eu gosto de arte clássica, tem gente que gosta de
impressionismo, tem gente que gosta de gente pelada e faz arte assim, né? Mas quando isso acontece numa universidade, né, eu falei, é que talvez o Paraná seja mais conservador, não sei, porque eu nunca vi, nunca fiquei sabendo. Mas algumas dessas até aconteceram, boa parte feitas por pessoas de fora da universidade, porque a universidade é espaço público, as pessoas vão lá, alguém vai te crachá para entrar, talvez, CETES, um pouco tem isso e tal, não, nem para entrar, você anda, mas não tem. Mas as pessoas faziam performance, iam embora, registravam, botavam no Facebook, etc e tal. Não, mas aí, segundo eles, aquilo ali são estudantes de direito ou de contabilidade, que fazem aquelas coisas ali, tenho certeza. Eles são os concentradores. E aí, sabe qual que é o problema disso? Por quê? Porque ali foi o método, né? Espalha fake news, diz que tem balbúrdia e corta 30% do orçamento. É um método, existe um método nisso, né? Não é louquice, não é tira as crianças e tal, porra, louquice dessa galera, é método. Então você fala que tem balbúrdia, espalha um monte de imagem, a galera compartilha isso, uau, caraca, né? E corta o orçamento. O que acontece? A galera aplaude o corte de orçamento na educação. Cara, não parece doideira? Aplaudir o corte de orçamento na educação, quando a gente deveria lutar por mais orçamento na educação. 30 a 40% da população brasileira foi favorável aos cortes nos orçamentos das universidades, porque acreditaram nisso, né? Aí depois tem sequências, né? O ministro fala que o professor universitário custa 140 mil por ano, e depois lança um programa Futurice, que é para fazer com que a iniciativa privada, por meio de OS, entre e comece a gerir as universidades. Começo, meio e depois para o fim. E aí depois só não impede mais o reitor de tomar posse, não toma as outras decisões autoritárias. Método não é loucura, é método isso. Por favor, hein? Os filhos de vocês foram para a universidade, estão perdidos, tá? Outra coisa, né? Não existe problema no meio ambiente, gente. É escândalo que vocês fazem. É um escândalo, você está falando de aquecimento global. Não tem prova, segundo o ministro do Meio Ambiente, aquecimento global é porque os técnicos instalam ele não falou termômetro, ele falou outro termo lá, mas instalam um aparelhinho perto do asfalto quente. Tu viu criança quando quer faltar na escola, mãe, tô com febre, pega o termômetro, aí põe na lâmpada, esquenta. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas tem criança que faz, tá? Mãe, desculpa. E aí ficou quente porque você botou na luz. Então, para o ministro do Meio Ambiente, é assim que se mede a temperatura no mundo, não só no Brasil, e por isso que se diz que tem aquecimento global, tá? Porque as pessoas estão medindo errado, né? Esse negócio de que, quando mudei para Curitiba, por exemplo, né, o inverno durava 2 a 3 meses de muito frio. Hoje em dia nós temos, Curitiba todo mundo acha que é o lugar mais frio do mundo, né? Não é. Sabe quantos dias a gente tem de inverno pesado em Curitiba? 6 ou 7 em 3 meses de inverno, com a temperatura abaixo de zero. Tá quente pra caramba em Curitiba, né? Mas não existe aquecimento global, não existe nenhuma mudança. Né? Daqui a 100 anos volta tudo ao normal, né? Mas é um método, por quê? Porque se eu convencer a população de que não tem problema no meio ambiente, a população não vai reclamar quando eu liberar o desmatamento da Amazônia, né? Quando eu liberar o desmatamento da floresta da Mata Atlântica, quando eu liberar o garimpo dentro das nossas matas. Então eu falo que não tem problema de desmatar, que não é dali que vem, enfim, o equilíbrio da natureza. É método. As pessoas ficam neutralizadas na sua forma de reagir a certas coisas, né? Mas não é só, né, contra, de uma forma geral, fake news usada contra servidores públicos. Está virando moda. O governo do Paraná, o Beto Richa, né, o Beto Richa, ele pode pedir música no Fantástico, ele já foi preso 3 vezes, agora 4 vezes. Mas antes disso, para combater, você sabe o que aconteceu no dia 29 de abril de 2015 lá no Paraná? Massacre dos professores, 200 professores hospitalizados, mais ou menos 500 professores feridos pela polícia do Beto Richa e do Francisquini. Escândalo internacional, né? Mais de 300 capas de jornais no mundo botaram o massacre dos professores, porque professor não se bate,
Professor é quase um ente sagrado, não bate no professor. Você fala no Japão que um governador bateu no professor, né? Cara, nem sei o que eles vão querer fazer, vão querer pegar uma espada samurai. Por quê? Porque em professor não se bate. Mas o Beto Richa bateu em 500 professores lá. E aí a população ficou, óbvio que a população ficou consternada, né? Qual que foi a medida dele para reverter a situação da população? Pegou 10, 20 servidores que ganhavam salários acima do teto, etc e tal, por N motivos, nem que seja gente que ganhou na justiça, né? Verbas indenizatórias, e aí entrou no contra-cheque, coisas acumuladas de tantos anos, e aí ele lança no portal da transparência, e a população acaba acreditando que o professor paranaense é o mais rico do mundo, porque tem salário de 60, 70, 80 mil. Quantos professores tem no Paraná? 120 mil professores da rede estadual. Então quantos que ganharam esse tipo de coisa? Meia dúzia. Mas para a população ele disse, ou fez entender, que eram todos os professores. Método do governo do estado de usar fake news. Contra vocês, tem uma fake news muito grande. Qual que é? Que soltam por aí. Soltam por aí quando querem denegrir servidores da justiça. Qual que é a grande fake news? Nós somos marajás iguais aos juízes. Eles fazem as pessoas acharem que vocês e os juízes são a mesma coisa. E que vocês ganham auxílio moradias, mesmo morando e nascendo na mesma cidade. Que vocês ganham N penduricários e abonos, etc e tal. E que os maiores salários no Brasil acima do teto, etc e tal. E por isso, a população não deve apoiar a luta de vocês por privilégios. Então vocês também são vítimas, só que vocês, o problema de vocês são vítimas quase eternas de uma fake news, né? Ela só se renova de tempos em tempos. E aí, a maior fake news de todas. Existe fake news maior do que essa? Né? Mas qual que é o problema desse? Né? Há uns anos atrás, a gente tratava isso como pilhéria, né? Um bando de maluco, descerebrado, desgrilado, falando besteira. Né? Mas por que isso é perigoso? Primeiro, por que esses malucos, esses grupos, se você for ver a orientação ideológica deles, eles são chegadas dos grupos autoritários. Mas por que eles fazem isso como método? Porque se eles conseguem reverter na cabeça das pessoas uma das coisas mais consolidadas da história da ciência e da humanidade, que a Terra é redonda, desde Copérnico, desde Galileu, isso já estava consolidado, e eles conseguem fazer pessoas acreditarem nisso, né? O coitado do ministro, cara, o ministro de ciência, né? O astronauta, ok, ele ainda está em órbita, né? Ele estava vendendo um travesseiro, né? Ele plantou uma coisinha lá no espaço, depois foi vender travesseiro, e aí ele assumiu o governo, mas continua em órbita. Ele não pode sair falando, não gente, eu vi a Terra, era redonda, ou eu vi ela de cima, daí ela apareceu quando você dá uma moeda de cima, né? Daí você vai ver ela, aí vai parecer achatada, mas ele viu, e ele não pode desmentir isso, o ministro não pode desmentir isso, então ele fala muito acanhado quando alguém pergunta, daí ele não pode falar que não é verdade, né? Mas por que eles fazem isso? Porque se eles conseguirem reverter na população essa verdade, que é uma das mais consolidadas da humanidade, eles conseguem reverter com facilidade muitas outras verdades. E aí é o perigo desse método, porque se eles conseguem relativizar que a Terra é redonda, não é mais redonda, eles conseguem fazer as pessoas relativizarem tudo, princípios humanos, inclusive, princípios de civilidade, inclusive, princípios sociais e direitos. Então isso não me parece uma brincadeira infantil de um bando maluco. Eu acho que quem encampa isso está com um pezinho ali que precisava de um acompanhamento profissional, quem acredita realmente. Mas a questão é que nas fake news, quem espalha, quem propaga as fake news e quem usa as fake news contra o sistema, contra vocês, etc e tal, não acredita nas fake news. Não acredita. Você acha que aquela galera que grita coisas e fala mentiras na internet acredita naquilo que eles falam? Uma parte acredita, daí precisa do tratamento. Mas uma parte não acredita, é retórica. Eles são quase personagens daquilo que eles fazem. Por quê? Porque dá público, e a gente já vai entender como é que isso dá público, né? Então elas são já usadas no jogo político.
Por quê? Estudo do MIT, vocês sabem que o MIT não é a federal, não vou citar nenhuma, mas não é a federal dos pelados. É o MIT. Estudo. Fake news se propagam 70% mais rápido do que uma notícia verdadeira. 70% mais rápido. No Twitter é 140 caracteres para mandar fake news pra caramba. E as pessoas são muito mais engajadas no Twitter. Mas no Facebook também e no YouTube também. 70%. Né? Então, se essa coisa funciona 70% mais rápido, por que eu vou perder tempo falando a verdade? Vou usar um sistema muito mais eficaz de distribuição de informação política. Vou usar as fake news. Matéria do The New York Times, tá? Não é matéria da revista Fórum, não é matéria do Brasil 247, etc e tal, tá? New York Times, né? Como o YouTube radicalizou o Brasil. Fizeram um estudo. E aí é uma coisa que eu já tinha comprovado que chega a ser irritante, né? Primeiro, 70% do conteúdo compartilhado no YouTube, assistido no YouTube, é material de radicalização. 70%. As pessoas não estão mais. A galinha pintadinha se ferrou nessa. A galinha pintadinha perdeu. Antigamente a galinha pintadinha era sucesso, né? Macho, urso também perdeu. 70% do que é consumido no conteúdo é conteúdo radical. Do YouTube é conteúdo radical. As pessoas entram para consumir ódio no YouTube. Mas o YouTube sabe disso. Porque o YouTube vive de audiência. Porque o YouTube monetiza o vídeo. E o YouTube ganha uma parte daquela propaganda que aparece, você tenta tirar e não sai pelos 5 segundos intermináveis. O YouTube está ganhando dinheiro e o canal está ganhando dinheiro. Então, 70% do material do YouTube é de discurso de ódio radical. O que o YouTube faz? Ajuda esse número a se manter ou aumentar. Então você está lá assistindo uma parada que não tem nada a ver. Quero ver o novo clipe do... Fala aí uma parada que vocês gostam. De música. Caetano, pode ser. Não sei, tem clipe do Caetano novo? Mas enfim, quero ver um clipe antigo, vai. Né, do Caetano. E você, que legal o Caetano, tá, de repente aqui do seu lado. Começa a aparecer umas paradas assim do seu lado ali. Você vai ficar, cara, nunca vi essa página, nunca olhei nessa página, nunca cliquei nesse troço. Né? Mas está falando de política, etc e tal. Quem fez isso? Algoritmo do YouTube. Colocou uma lista de vídeos de conteúdo radical para você clicar e você com o dedinho na internet. É uma parada muito assim, quase automática, assim, né? Aí você clica ali, pronto. Passou a curtir o cara que é um ex-roqueiro falido lá, mas que ficou famoso porque despeja ódio e mentira na internet. E dá sucesso. E de repente ele tem não sei quantos milhões de seguidores e ele está ganhando muito dinheiro com isso. Né? Por quê? Mas eu nunca vi esse cara, eu nunca nem sabia o nome dele. Nunca nem botei no Google. Porque não, se eu botei no Google uma vez, aí o Google distribui essa informação e aí o Google vai lá, espalha e começa a me dar o conteúdo. Não, eu nunca citei o nome desse sujeito. Ele aparece para mim, para eu clicar. Porque o YouTube sabe disso. E o que o YouTube tem que fazer? Depois desse escândalo, ele foi lá e... ficou feio. Aí ele foi lá e cortou a fonte de financiamento de alguns youtubers radicais. Alguns, inclusive me disseram que esse sujeito também resolveu que vai sair, porque aí ele vai trabalhar de graça sem ganhar dinheiro, não rola. Muitos começaram como forma de ganhar dinheiro. Estavam ganhando muito dinheiro. Né? Ganhando dinheiro, porque eles viram isso. Se 70% para que eu vou ser youtuber e falar coisas bacanas na internet se não dá dinheiro? Eu vou falar o que dá dinheiro, o que dá audiência, o que dá milhões. Então isso vem 2014 para cá, aumentando, né? E muitos desses youtubers radicais foram eleitos na eleição passada. Então, além deles ganharem dinheiro, eles ganharam voto e cargo para fazer o que lá em Brasília? Não, antes era nada. Era bom quando eles faziam nada. Quer dizer, não era bom quando eles faziam nada, tá? Você não vai entender errado. Não fazer nada era menos pior do que eles fazem agora. Para que eles ganharam votos, dinheiro e vaga em Brasília? Para votar a reforma da Previdência contra vocês, para votar reforma trabalhista versão 2.0, para fazer a galera não ter que trabalhar, não ter mais final de semana, e por aí vai. Então, olha a consequência disso tudo para a nossa democracia. Né? E qual que é o problema? Né? O problema é que, olha como é método. Né? Estudo do Washington Post.
Donald Trump, né? Antes falava assim, pai da mentira é o diabo, agora o diabo está disputando pau a pau. 12 mil mentiras ou distorções da verdade durante o mandato do Donald Trump, em público ou no Twitter. Cara, não sei nem como alguém consegue mentir 12 mil vezes. Nem uma criança malandra consegue fazer isso. Mas ele conseguiu 12 mil mentiras durante o mandato dele, que se encerra no ano que vem. Aqui a gente tem uma relação diferente. Nosso presidente já chegou em umas 350 mentiras, ok. Não, é verdade. Procurando na internet, tem páginas que estão fazendo estudos e computando. Estamos em 350. Então, a gente vê assim, é um método. E começou a nós fazer. Então, ele fez a escola, né, estabeleceu o método. Tem gente cumprindo o método. Né? Agora, governar um país na base da mentira, né? Então, assim, é complicado. Mas aí, quem que se ferrou nessa história toda? Né? Hillary foi a primeira. Né? Outro que se ferrou por causa desse método. Haddad. Né? Quando ele percebeu que o método era esse, já tinha perdido a eleição. Quando ele se deu conta que o método funcionava, não teve reação, não soube o que fazer, ninguém soube o que fazer, todo mundo queria barata pão, não tinha o que fazer e perdeu a eleição. Por quê? Porque qualquer parada, na época da eleição, que mandavam contra ele, não dá pra ver. 60 e poucos mil compartilhamentos de uma pessoa qualquer. Pode ser um bot, né? Na eleição, 60% e 70% dos perfis das redes sociais e de hoje ainda são robôs, tem toda aquela investigação que está fazendo, enfim, né? Ok, mas você pensa assim, 60 mil compartilhamentos, depois aqui mais 66 mil compartilhamentos, uma outra mentira, mais 130 mil compartilhamentos, né? Cara, se alguém conseguisse medir isso tudo, né, provavelmente, né, ele foi o cara mais sacaneado da história da humanidade. Por quê? Porque provavelmente conteúdos contra ele deve ter chegado a uns 20 milhões de compartilhamentos. Sei lá, eu não posso estar exagerando um pouco, mas você imagina, né, várias pessoas fazendo isso e cada uma ganhando 10, 20, 30 mil, 60, 100 mil compartilhamentos. Né? Então, quando ele percebeu, já era, perdeu a eleição, não sabia o que fazer. Né? Não serviu a lição da Hillary, né? Não aprenderam. Né? Essa vocês conhecem. Pegou. Pode parecer absurdo, mas funciona. Funciona. Os dois funcionaram. Né? Pode ser mentira. Na cara dura, em jornal nacional, rede nacional. É mentira, funcionou. Né? Tira as crianças da sala. Né? Mas funcionou, gente. A galera acredita até hoje nisso. Né? Fizeram estudo na época. 70% dos eleitores acreditaram nisso. E mais, 70% acreditaram que aquele livro era um kit gay. Mas é um livro que você até tem um buraquinho para você botar o dedinho lá, tem menino e menina, assim, para mostrar uma parada francesa. Os franceses são um pouco diferentes da gente, dessas coisas, né? Mas a galera acreditou que isso era o kit gay. E depois continuaram falando que era o kit gay. E até hoje as pessoas acreditam que esse era o kit gay. Você ferrou, Haddad. Você distribuiu o kit gay, cara. Você nem sabe disso, mas foi. Né? É claro que esse método, tá, não foi usado só pela campanha, né, de um lado. O outro lado também usou, espontâneo ou não sei. Muitas coisas daquelas são métodos, muitas coisas a galera embala, não dá pra saber. É difícil, né? Não tem como saber, né, a origem. Né? Zoaram com o número, qual que é o número? Esse, não sei se é o 2 ou 1 ou 2, né? Mas enfim, é o 2. Zoaram com o número 2. Cara, isso pegou mal pra ele. Sério, não é legal fazer isso. Né? Porque se ele botar os pés lá no Nordeste, tem gente que acredita até hoje nisso e vão querer passar a peixeira nele. Né? Mas a galera acreditou. Então não foi só um lado que usou. Né? Outro, sobrou até pro Mourão. Né? Ele falou uma coisa e falaram que ele ia confiscar poupança. A gente lembra do povo, né? Confiscar até um xerife. Mas qual que é a diferença? Né? Se os dois lados usaram, eles se equilibraram nessa disputa, eles usaram. A diferença é que não. Foi quase 7-1. Foi 7-1, né? Tipo, fizeram o levantamento. 123 que estudaram, 19 a 104 pro outro lado. Então um lado 19 pro outro lado 104. Então, né, existe uma certa diferença no método, né? E essa galera que quiser fazer isso não vai ganhar o jogo assim, né?
porque senão vai fazer igual. Então, né, não é esse o caminho. Mas o que eu quero mostrar é o método, né? E qual que é o problema? O problema é que esse método, ele tem consequências reais, que não são só na política, não é só na eleição a consequência desse troço, né? A consequência real deles é que eles, como método, são usados intencionalmente para mudar a percepção da realidade das pessoas. E esse é o grande perigo das fake news. As pessoas passam a acreditar num mundo que não existe, em coisas que não existem, claro, porque são mentiras, mas as pessoas passam a acreditar mesmo naquilo e passam a ter um comportamento religioso, no sentido não espiritual, né? No sentido de ligação profunda com algo que não se explica, que foge da racionalidade, né? Se torna uma religião quando você acredita cegamente em coisas que não são verdade, mas que você nem se preocupa em investigar para que são verdades, né? Então, qual é o problema? Né? A mudança de percepção das pessoas leva as pessoas a quê? Né? A criar medos e paranoias que não existem. As pessoas estão apavoradas. Então a gente viu na palestra anterior que as pessoas estão ficando doentes por causa do trabalho, mas aí nós vamos acrescentar um outro problema. As pessoas estão ficando doentes por causa da realidade alternativa que está sendo colocada para elas. As pessoas estão adoecendo, elas vão no psiquiatra e no psicólogo para se tratar da realidade, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com a realidade. Na sociologia a gente chama isso de mal-estar. Quando você se depara com uma situação, você sente um embrulho, você não sabe nem por que é, mas ele está lá e você não tem solução para aquilo. E as pessoas estão procurando ajuda médica, mas isso não pode ser tratado com remédio. E não pode ser tratado mal com acompanhamento psicológico, porque é um problema social. Mas esse é o Brasil de 2019. Esse é o Brasil de 2019. E aí, em troca de combater um inimigo imaginário, as pessoas estão abrindo mão da própria humanidade, da civilidade delas, ou seja, elas lixam pessoas porque alguém espalha uma fake news que aquela mulher é uma bruxa, e outros lixam porque espalham que aquela mulher fez outra coisa, e as pessoas vão lá e matam as pessoas e queimam as pessoas no Brasil e no mundo. Mas o ser humano fazendo isso, sim, pais de família estão fazendo isso, mães de família, amigos, irmãos. Mas qual é o problema disso tudo? O problema é que antes, quando a gente se deparava com essas realidades tão escabrosas, a gente tinha até a nossa família para poder nos dar algum amparo. Agora a família não é mais fonte de amparo. Então imagina o quanto disso nos dá de problema, a gente não tem mais como escapar disso tudo. E aí, problema número 2. E aí é grande perigo na questão do mundo sindical do trabalho. As pessoas estão abrindo mão dos próprios direitos em nome de combater o inimigo invisível. Eu vou combater o comunismo! Então eu sou favorável à reforma da Previdência. Sério? Tem pessoas que acham, daqui a pouco também, de um lado e do outro, tá? Tem gente que vai acordar de manhã e olha embaixo da câmara desse e tem um comunista, né? E tem gente que vai abrir o armário, então o fascista vai pular em mim, né? Vai me matar. Isso também não é uma doença social, mas é a realidade com que a gente vive. Só que essa realidade tem consequências. 40 e poucos por cento. Cara, aqueles dados do Datafolha estavam manipulados. A pergunta não era se a pessoa era favorável à reforma, etc, etc, etc. É se ela acha que tem que reformar a Previdência. Então o Datafolha e o Ibope, por causa daquilo que a gente falou no começo, agir de malandragem nessas respostas. Mas nisso tudo tem uma grande parcela da população dos trabalhadores, não dos patrões, dos trabalhadores que foram favoráveis à reforma da Previdência. Uma grande parte, né? Como combatemos isso? Né? Verifica a fonte, pelo amor de Deus. Nunca mais compartilhem nada, nem de esquerda nem de direita, né? Nenhum lado compartilhando fontes sem saber se aquilo é real ou não, tá? Porque tem páginas, como eu falei, tem páginas que são só para captar clique de dinheiro, né? Vai vasculhar agências de investigação de informação, né? Lupas, Alfatos, agência pública, UOL Confere, Fato Fake, elas investigam se aqueles dados são verdadeiros. Então, por favor, tem dúvida, manda alguém investigar esse troço, manda alguém procurar lá, né? E se informando de fontes confiáveis, né? Existem várias, eu não vou indicar qual, porque senão eu vou falar que eu estou induzindo vocês. Eu vou falar de uma fonte confiável, que é o sindicato. O sindicato tem que ser e é uma fonte confiável de informação. Por quê? Porque o sindicato depende de credibilidade e ele defende a categoria dos direitos de vocês. Então o que o sindicato faz tem que interessar para vocês. A fonte de informação prioritária de vocês tem que ser o sindicato. Vocês têm que acordar de manhã e falar assim: eu vou entrar na página. Eu vou entrar. Assim, você já entrou na página do sindicato hoje?
usar um broche assim, né? Quer saber a verdade? Me pergunte como, né? Mas é por quê? Porque o sindicato, ele defende direitos, óbvio, esse é o papel principal do sindicato, né? Mas ele passa informação com credibilidade. Por quê? Porque se o sindicato mentir para vocês, né? Óbvio, o sindicato vai perder a credibilidade, né? E vocês vão parar de apoiar. Do mesmo jeito que a galera para de compartilhar coisas da mídia, porque ela perde credibilidade com algumas coisas, né? E conscientização das pessoas. O sindicato tem esse papel. O sindicato não luta só por direito. O sindicato é um agente de transformação da realidade de vocês e da sociedade. É o papel do sindicato. Porque se o sindicato não fizer isso, o que vai fazer? Né? O sindicato não pode estar sozinho nessa, né? Não é o Aurélio, a Ana, o Tony, enfim, o Arruda, o delegado que está na sua base, ou os outros, né? Não é essa galera que é o sindicato, né? O sindicato é uma direção, mas o sindicato é a base, é a categoria o sindicato. Sem a categoria, o sindicato não faz nada. Ele vai lá negociar, né? Mas o PJ vai saber que o sindicato não tem força nenhuma, então eu não vou dar nada, porque ninguém vai gritar na minha porta. Senta lá, o patrão está lá, na empresa, ou tanto da empresa, né, ou a entidade patronal, tem que negociar. Se ela sabe que o sindicato vai fazer cócega, ela vai dar alguma coisa? Não vai, vai falar, o reajuste esse ano é zero. Então não, vamos empurrar isso. Daqui a 3 anos a gente fala em reajuste e depois a gente dá. Na iniciativa privada, a justiça acaba mandando na retroativa, mas eles empurram isso até se o sindicato não tiver força. O governo do estado sabe a mesma coisa, o TJ também sabe, né? Os órgãos sabem, as pessoas que estão do outro lado sabem quando o sindicato é forte ou não. E qual que é a força do sindicato? É do diretor, que é o cara que vai resolver todos os problemas para você? Não funciona isso, ainda mais hoje em dia. Se o sindicato não mostrar força, de base, de mobilização, de categoria consciente, não vai conquistar nada. Então, primeiro de tudo, é que os sindicatos vão fazer essa disputa de narrativa e precisam desse apoio, né? Mas como que vocês vão dar apoio? Primeiro, em termos de comunicação, né? Produzimos conteúdo pra caramba, né? Todo dia a gente está produzindo alguma formação nova para manter a categoria informada, para manter a categoria mobilizada, para manter a categoria animada, né? Ver que tem perspectiva, não vamos cair em desânimo, gente. Né? Não vamos cair em depressão, senão a gente vai adquirir todas aquelas doenças que a já viu e mais essa doença que eu falei, novos tipos de doenças, né? Então nós publicamos. Mas qual que é o problema? O problema é que se a gente publicar e ninguém ler, ninguém passar isso adiante, vai ficar ali no site, vai ficar no Facebook e vai ficar no site do Facebook. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, porque as redes sociais têm esse nome, não é por acaso, elas têm esse efeito multiplicador, propagador, né? Você pega uma coisa, você tem sua rede de conexões, todo mundo tem rede de conexões, então quando você passa adiante na sua rede de conexões, aquela pessoa vai poder passar adiante por aí vai, por isso é uma rede, né? É um efeito borboleta, né? Você assopra aqui, uma borboleta cai lá no outro lado do Pacífico, né? Mas a rede social é por aí, tá? Depende de conexões. Se essas conexões não acontecerem, né, não acontece também nada, por si só, a rede social não vai andar. Então, vou dar alguns exemplos de alguns materiais que a gente produziu nesse último período, né? Então, fizemos um vídeo, o alcance do vídeo, 25 mil pessoas foram alcançadas por esse vídeo, né? 9 mil delas visualizaram, e aí 1.500 pessoas interagiram com esse material, deram ok, curtiram, risaram, algumas, né, até ficaram nervosas, etc. Que era sobre a reforma da Previdência, né? Ou seja, nós tivemos então, não dá para ver, mas acho que é 675 compartilhamentos, 675 pessoas acharam legal esse material e passaram adiante. Mas qual que é o problema? Quando você passa adiante, quantos amigos você tem no Facebook? Fala aí, assim, alguém que tem 2 mil amigos no Facebook. Tem alguém com 2 mil amigos no Facebook? Que não, 1.000 amigos, né? 1.000. E aí, se a gente passar mas digamos que você tem 1.000 pessoas no seu Facebook, você publica uma coisa lá, você sabe quantas pessoas vão receber aquele material que você publicou na sua página? Você tem 1.000 amigos, 1.000 amigos vão receber aquilo lá? Não, tem um algoritmo, né? O algoritmo vai dizer que vai mandar para uns 60 amigos. Não é muito amigos. É por isso que o Facebook precisa de muito engajamento, senão o troço não chega em lugar nenhum.
Então você acha que você publica e fala, todo mundo vai ver. Não, ele depende que as pessoas, seus amigos, curtam, compartilhem, e aí ele vai distribuindo. Ele vai mandando mais pra frente, né? Mais pessoas curtem, mas principalmente compartilhar. Só curtir não adianta, só curtir você deu seu apoio, joinha, né? E fiz minha parte. Só curtir não adianta. Mas aí você... Agora, se você fez isso, você distribui para X. Outro colega fez isso, distribui para mais X. Né? Outro vai distribuir, e é assim, né? A gente vai tendo esse efeito multiplicador. E aqueles 60 iniciais, ele pode virar 120, ele pode virar 500, ele pode virar 1000, etc. E tal. É o efeito multiplicador das redes sociais. Né? Ou seja, se o sindicato publicar alguma coisa e vocês se engajarem, vocês vão estar mandando esse material para quem? Para os amigos que acham que vocês andaram pelado na faculdade e que vocês ganham o salário de juiz e têm auxílio moradia. Sim, se quem recebe o material que você publica são seus amigos, né, ou ex-amigos, que de repente ainda estão lá, parentes que não quebraram a amizade para não ficar feio no almoço do domingo, mas acham que você é um ser a serviço do mal, não interessa qual que é a ordem ideológica do negócio, que acha que você é a serviço do mal, você pode de repente com o tempo conscientizá-lo da verdade, porque se você não quiser, quem vai fazer? A Rede Globo não vai, né? Então, outro, né? Tinha uma mulher também, né? Esse posto único, né? 8.000 pessoas engajadas, né? 22.000, 3.600 pessoas engajadas, né? E por aí vai. São só alguns exemplos. A gente produziu mais ou menos, sei lá, uns 600 postagens ao longo desse período, né? Mas nada disso aconteceria se as pessoas não se engajassem. Agora, eu vou perguntar, mas vocês não precisam dizer, mas quem quiser dizer pode dizer, quem compartilhou aquele material lá? Que era para vocês, né? Quem daqui compartilhou aquele material que foi feito para valorizar o trabalho dos serventuários da luta por salário, né? Daqui, meia dúzia, 10, né? Então, olha só, então nós tivemos aqui 200 compartilhamentos ali, acho que é isso. 175, isso, né? 175 compartilhamentos, gente da categoria que o compartilhou. A maioria deles não está aqui. Né? É um número interessante, até para sindicato né? Porque tem uma questão também, né? O movimento sindical está tão atacado, a gente vai entender isso um pouquinho só, que as pessoas hoje em dia estão. Todo mundo aqui também está com um pouco de medo por causa das associações, da família, etc. E tal. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas vocês precisam entender também que se a gente não virar esse jogo, gente, a favor de vocês. Você vê que não tem caráter ideológico aqui, não, né? Não tem um sindicato aqui falando que ninguém é comunista. Propaganda comunista, né? Mas aqui não tem, né? Não tem nem estrela de nenhuma cor. Tem foice martelo, não tem nada disso, né? Tem o sindicato falando, lutando pelo salário de vocês, né? Mas aí nem a família de vocês sabe da realidade de vocês e acha que vocês são juízes ricos e ainda ficam bravos se eles te pedem dinheiro e vocês não dão, ou não emprestam. Porra, você ganha 39 mil reais e não quer me emprestar milão? Né? Você não paga nem pra morar e não quer me emprestar quentão? Né? Nem a família de vocês sabe que a realidade de vocês é essa. E se vocês não disserem isso para a família de vocês, a família de vocês também não vai saber. E se vocês não têm apoio da família de vocês, é bem mais difícil conseguir apoio de fora. Eu sei que a realidade está dura, né? A gente da família que conviveu com a gente, 5 filhos, 3 genros em universidade pública e acha que só tem pelado. Então assim, não está fácil esse negócio. Eu entendo que não está fácil, né? Mas a gente precisa avançar nesse jogo. Né? Por quê? Porque nós temos hoje em dia um contra-refluxo muito louco, por N motivos, que a gente tem dificuldade, inclusive, de mobilizar os nossos pares para ir numa manifestação para os direitos meus, não. De vocês. Né? Vocês têm que mobilizar os pares de vocês. Eu nem vou perguntar se todo mundo teve nas manifestações, né? Não vou chegar tanto. Mas, se vocês não fizerem isso, não mobilizarem os pares de vocês, não conseguirem apoio da sociedade, ninguém vai fazer isso por vocês. O sindicato sozinho não vai fazer, porque quantos dirigentes são do sindicato? O sindicato consegue botar lá um ônibus de pessoas, né, de dirigentes do sindicato na manifestação. Porque o sindicato não tem 500 pessoas trabalhando na diretoria. Né? Ele precisa do apoio de vocês. Mas ele precisa do quê? Que o apoio de vocês se transforme em quê? Em convencimento dos colegas.
convencimento dos parentes, convencimento da sociedade, e convencimento que vocês não são privilegiados, não são comunistas, não querem dominar o mundo. Na verdade, vocês estão lutando por direitos de vocês, né? Por um reajuste salarial que faz 5 anos que vocês não têm, e a gente conseguiu, vocês conseguiram isso. É claro que é uma manobra, o governo jogou lá para Brasília, onde sabe que é o limbo, né? A coisa fica parada, e tem outro jogo disputado lá em Brasília, né? Mas vocês conseguiram, não foi o sindicato que conseguiu sozinho, foram vocês que conseguiram com mobilização real de vocês, né? Sei que é difícil, é desgastante, eu entendo isso, né? Mas isso é o que nós precisamos fazer, tá? E funciona, a pressão, óbvio que a pressão funciona quando estão inclusive sacaneando, né? Quer ver um dado, por exemplo, a reforma da Previdência, Michel Temer, ela era até menos pior do que essa reforma que passou, e ela foi barrada. Por quê? Porque houve muita resistência, né? Mas aí veio a reforma trabalhista, muitos sindicatos que dependiam, né, de alguns recursos ficaram sem, o movimento sindical foi ficando mais fraco, etc e tal, veio a política, reverteu a cabeça das pessoas apoiaram a reforma trabalhista, e aí os caras também, primeiro ano de mandato, dane-se a opinião pública, né, faço e depois espero que as pessoas esqueçam que eu aprovei a reforma da Previdência, né? A conjuntura mudou completamente, e por isso eles passaram o rodo na reforma da Previdência. Mas às vezes dá para reverter certas coisas, né? Os políticos, eles não estão alheios às movimentações, menos de grupos minoritários, eles não estão alheios, eles se preocupam com o futuro, a sobrevivência, porque claro, né? Tá bom lá em Brasília, por que eu vou perder esse negócio para voltar para o que eu fazia antes, né? Ou vou ter que ficar de novo, virar um youtuber louco e falar um monte de coisa aqui para poder ganhar voto de novo, 4 anos, não quero mais, né? Então a gente consegue mudanças, né? Na base da pressão social. A gente consegue mudanças, né? Lá no Paraná, a Gazeta do Povo fez lá um monitor de doutrinação, porque elas iam querer que a galera ficasse fiscalizando a vida do professor das universidades, das escolas, né? Essa mesma base, sem partido, demonização dos professores, de lugares onde tem pensamento crítico, essa coisa abominável, as pessoas pensarem criticamente, acaba com universidades, né? Gazeta do Povo, que eu falei, quis virar um veículo igual, ultra, mega, hiper reacionário, né? Mas ficou ruim, pressão social fez a Gazeta do Povo tirar essa porcaria do ar, né? E pedir desculpa em público, etc e tal, vexame nacional, né? Mas o problema é que a nossa conjuntura, ela é um pouco diferente, né? Então, do lado de vocês, né? De vez em quando vai ter que apelar para o legislativo, não tem jeito, né? Quem faz as leis são os caras. Aqui no município, no estado, lá em Brasília, né? Então tem que tensionar eles. Ok, vamos tensionar eles, né? A justiça, que vocês conhecem muito bem, mas na hora que a coisa aperta, né? A justiça, teoricamente, está aí para equilibrar esse jogo, né? E aí a gente pensa assim, cara, e por que querem tanto que o fora STF, né? Porque o STF está lá, por mais bizarro que sejam aqueles caras de toga, né? Fazendo coisas absurdas que a gente sabe que eles fazem, mas ainda assim eles estão lá segurando a onda de barbaridades que poderiam estar acontecendo. Aqueles caras lá, que a gente, né? Então, mas por que tem tanto fora STF? Né? Porque, claro, tira o que está lá para botar do meu time. É por isso que tem fora STF. Né? Alguém lá, freia, tá difícil, né? Tá difícil. Né? Gente que você achou que ia fazer uma coisa, está fazendo outra. Não sei se é porque deve, não sei se é porque é refém ou porque mudou de lado, mas enfim, né? O jogo está bruto. Mas ainda dependemos deles, né? Ministério Público do Trabalho, a mídia, para dar algum equilíbrio, e, né, tem ONGs também que lutam por direitos e várias outras questões, né? E vocês? Quem vai fazer isso acontecer? Vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês, né? Vocês junto com o sindicato. Então a força mobilizadora, né, ela vai vir de vocês, se vocês se engajarem nessas lutas, junto com o sindicato. O sindicato vai fazer o maior esforço possível, e da parte da comunicação também, para trazer informação, para fazer campanha, para conseguir engajamento, para motivar as pessoas que estão completamente desmotivadas. A gente sabe disso. O trabalhador brasileiro está desmotivado, está apanhando pra caramba, né? O trabalho está massacrando, e aí a mudança do mundo do trabalho é feita para massacrar o trabalhador, né? E os efeitos psicológicos disso tudo estão afetando as pessoas, né? Porque as pessoas, elas acham que realmente estão numa batalha de vida ou morte, que se eu não destruir o meu inimigo agora, eu não vou ter a minha salvação eterna, então eu preciso destruir ele. Sim, as pessoas estão nessa toada, né? Mas nós temos que fazer esse equilíbrio nessa balança, buscar eles, e vocês vão precisar então se engajar mais,
né, nessas questões. Né? Nós vamos continuar nessa pegada, vamos continuar fazendo. Só para vocês terem uma ideia, não é pouco o trabalho que a gente tem feito, tá? Né? A página do Facebook do Sim Justiça dobrou de tamanho nesse ano. Um pouco mais, ela mais do que dobrou de tamanho. Né? O site do Sim Justiça tem quase 1 milhão de acessos por ano. Né? Para sindicato não é pouca coisa isso. Sindicatos muito maiores que não chegam à metade disso, que as pessoas não se interessam. Né? Então a categoria de vocês, ela já se interessa pela informação. Isso é muito positivo. A categoria de vocês está atrás da informação, quer saber das coisas. Né? Agora tem que dar passo número 2. O que eu faço com isso? Né? E aí nós vamos precisar de vocês. Aí não tem jeito. Né? Aí não vai ser a líder de Matos, não vai ser o Aurélio, não vai ser o sindicato, só que vai fazer. Vamos precisar de vocês se engajando com eles. Porque a partir de agora, né, se vocês não se defenderem, né, ninguém, a não ser o sindicato, óbvio, um pouco daquele, né, vai defender vocês. Né? Mas qual que é o problema? Né? Os ataques do sindicato são tão grandes que no nível de, né, é o índice de confiança do Ibope, o sindicato tem 44 pontos. 44 pontos numa escala de 100. Ou seja, tem dezenas de instituições que estão com mais moral do que o sindicato. Por quê? Porque quem que apoia o sindicato? Trabalhador, que deveria apoiar o sindicato, mas no meio disso tudo, nem os trabalhadores estão conseguindo apoiar o sindicato. E aí a gente está com esse baixo índice. Melhorou, ano passado estava 37, então as pessoas passaram a acreditar um pouquinho mais nele, né? Mas a gente precisa ir além disso tudo, né? Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir daqui a pouco resistir ao que vem pela frente. Que é muito pior do que já aconteceu, tá? Isso é um recado, né, para vocês. Não vai parar por aqui. Não vai parar com a reforma da Previdência. Não vai parar com uma reforma trabalhista. Vai vir reforma administrativa. Vai vir pelo governo federal e vai vir para os estados. Isso é para mudar completamente a estrutura do serviço público. Não é pouca coisa, né? A intenção é destruir vocês, tá? Mais até do que destruir um partido ou outro, é destruir o serviço público, vocês. E não é só a geração futura não, tá? Não é só os próximos servidores, porque às vezes as pessoas acham isso, né? Não vou lutar aqui porque não vai me atingir, vai atingir só os próximos concursados, tá? O que vem pela frente é contra vocês. Então, se vocês não se defenderem, ninguém vai conseguir defender vocês. Nem o sindicato vai ter força para isso. Gente, vamos ser objetivos para a gente poder também não atrapalhar a gente do... Rapidinho, Ronaldo, as perguntas serão poucas porque o palestrante tem 20 minutos para sair daqui, tá? E pegar um Ronaldo. Bem, olha só, levando-se em conta o isolamento e a cultura da solidão, né? Cada um é uma ilha. E levando-se em conta também que dentro da nossa categoria, né, levando em conta a nossa categoria, a gente, a colegas para os quais a escravidão é uma doença, mas existe entre nós, categoria como um todo, colegas que não conseguem sobreviver sem ser escravos. Eu queria fazer duas perguntas. O que fazer quando entregamos os papéis vindos do sindicato e o colega deixa do lado e não lê, preferindo que se lhe fale o que está escrito? Essa é a primeira pergunta. Segunda, nessa floresta de mentiras que é o atual governo do país, o que fazer na sua percepção para não sermos olhados ou percebidos como uma grande mentira enquanto nação, nos roubando a identidade? Pode fazer a próxima pergunta que você responde depois, tá? Que aí você tem tempo, você sabe o que você tem. Boa noite. É Guilherme, né, Guilherme? Meu nome é Lúcia, eu sou
privilegiada, aposentada, agora há 2 meses. Meu questionamento é o seguinte: a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive na nossa categoria. Você falou de fake news e tudo, e porque aqui a gente, muito impressionante, nós somos servidores públicos e a grande parte da categoria que é a favor da privatização, tá? É a favor da privatização, é a favor da reforma, é a favor da perda de direitos. E o meu questionamento é o seguinte: o Cine Justiça, ele tem canais nas redes sociais, canais no Facebook, tem o site e tem o WhatsApp também do Cine Justiça, e tem o Instagram também. Mas além disso, há grupos no Facebook. Tem um grupo que se chama Serventuários da Justiça, é um grupo grande e uma mobilidade muito grande e é um grupo de muitas discussões. Continuamente eu vivo falando naquele grupo, que ali não é o grupo do Cine Justiça, que existe nos canais, mas essas pessoas, justamente, principalmente aqueles que defendem isso tudo, eles ficam acomodados. Eles querem que chegue a eles, eles não vão ao site do Cine Justiça, eles não vão compartilhar nada disso, tá? Essas notícias todas têm que ser levadas a eles, como o colega falou, como se fosse para distribuir um papelzinho e alguém lesse para eles. Então, o meu questionamento é o seguinte: haveria possibilidade, no caso da comunicação de vocês, de colocar um interlocutor, alguém do Cine Justiça, da parte de comunicação, nesse grupo, para poder fazer essa ponte? Porque a gente faz. Agora, as pessoas perguntam: mas você é do sindicato? Você é da diretoria? Não, entendeu? Eu não sei se é viável ou não. O questionamento é esse. Eu gostaria de Seu nome, colega? Maria Helena, eu sou da comarca de Volta Redonda. 2 coisas que eu queria saber se a gente consegue tirar a lição e exemplo. Os caminhoneiros mobilizaram o país inteiro e pararam o país por conta principalmente da pauta deles, que era o preço do diesel. Eles não falaram da gasolina, não falaram dos estacionamentos, não quero também saber. É o diesel. E eles conseguiram parar o país. Adolescente resolve fazer um rolezinho, lota o shopping, lota a praça e vão. Como é que a gente não consegue mobilizar nossa categoria em cima de salário, de reposição salarial? É incrível. Nós saímos do sul do estado, aqui do Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro, vamos fazer a manifestação lá. Colega da gente do Fórum Central, olha lá para baixo, fecha a janela, fecha a cortininha. Não dá para entender. Eu não sei como a gente alcança esses nossos colegas. Nós temos as mídias, nós temos as redes sociais, nós não recebemos essas duas, esse folder aí, nem por WhatsApp. Não está sendo alcançado. Eu acho que a gente tem que rever o nosso modelo de manifestação. Dar a voltinha no fórum para ver os nossos colegas fechando a janela na nossa cara. O sindicato nos proporciona o transporte, eles levam e trazem a gente para a nossa cidade, eles proporcionam um lanche, a gente tem café, tem banheiro limpo e o colega da capital não desce para o nosso movimento. Nós temos colegas aqui de Resende, de Barra Mansa, de Volta Redonda. Eu tenho certeza que tem pouquíssimos da capital. A gente não está alcançando o nosso colega. Ontem o professor Gessé disse que a gente tem que ter uma aproximação face a face. Nem face a face, o colega do nosso cartório. Hoje não é nem desculpa a gente falar que o meu chefe faz pressão. Não, os nossos chefes hoje falam: deixa 30% e vai lá fazer a manifestação. Nem isso. Eu preciso que você, como um profissional de mídia, ensine pra gente o que a gente está errando. Eu não sei se ele vai ter tempo, mas ele manda essas respostas pelo menos por escrito depois. Angélica, por favor, a última pergunta vai ser da Silvia, tá? Porque senão ele não tem tempo de responder. Como é que é o nome dele? Guilherme. Guilherme, eu sou uma que reclamo bastante da nossa comunicação, das redes sociais. Eu queria saber o que o sindicato pode fazer para melhorar. Porque realmente não está alcançando muita gente, tem muita gente reclamando da falta de comunicação, de chegar às pessoas as notícias sindicais. Tem muita gente que procura sim, mas realmente o montante de notícias é muito grande. Então o sindicato posta uma, daqui uma semana posta outra, mas nessa semana já aconteceu muita coisa. O sindicato precisa ter mais
atividade. O que pode fazer para melhorar isso? Obrigado, Angélica. Boa tarde, eu sou Silvia, sou do Fórum Central. Queria dizer o seguinte, eu estou aqui presente, as pessoas vão daqui, vão para o ato. No ato do dia 8, a vanguarda, os militantes, as pessoas que estão acostumadas a participar dos movimentos estavam presentes no ato. Né? Então, aqui os diretores do sindicato que não me deixam mentir. Havia várias pessoas do Fórum Central participando do ato no dia 8 de agosto, lá na capital. Só que o que acontece? Nunca, em tempo algum, em categoria nenhuma, você vai conseguir fazer com que uma unidade de trabalho participe, né, inteiramente. Né? Não vai descer o Fórum Central inteiro. Né? Assim como em nenhum fórum do estado do Rio de Janeiro você vai fazer participar a totalidade das pessoas. Né? Infelizmente, o ato tem que ser lá na capital, que é onde dá visibilidade. Né? Agora, falando aqui sobre a questão da mobilização, eu sou uma, né, das que acredito que a mobilização se faz no trabalho de base, no olho a olho. A divulgação, ela ajuda, mas o convencimento, o debate político é ali presencialmente, né? É olhando no olho das pessoas, é colocando a política, é discutindo e debatendo, né? E aí sim, as redes sociais vão entrar, porque quando você constrói a política a partir da base, as pessoas vão participar. Entendeu? É discutindo e conscientizando, politizando a base. Não é você... É importante, rede social mas não é por cima, não é com rede social que se mobiliza. Entendeu? Ela pode ajudar a chamar, marcar encontro, pode até esclarecer questões, mas a mobilização, a conscientização, a politização está lá embaixo. E eu digo, tem várias pessoas da vanguarda, lá do Fórum Central e de qualquer outro lugar do Estado, que se afastaram, sim, dos movimentos por N motivos que a gente vai discutir aqui depois. Guilherme, agora é com você. Se você vai pegar seu voo ou não, você decide. Então, vamos lá. Algumas pessoas aqui dariam teses acadêmicas naquelas universidades da Balbúrdia, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, tá, gente? O Brasil 2019, ele é diferente de todos os Brasis que a gente já viveu, tá? O Brasil de 2019, ele é um Brasil muito mais complexo do que todos os outros anos que vieram depois do fim da ditadura. Então, o brasileiro de 2019 não é mais o brasileiro cordial, né, que a gente sempre acreditou que fosse. Né? Isso se tornou um mito. Né? O brasileiro que sempre foi um povo amado, acolhedor, etc. Boa parte não existe mais. Tá? E isso nos coloca desafios que são imensos, para os quais a gente não vai ter respostas que sejam tão objetivas, porque a gente ainda está vivendo o começo disso tudo. Tá? Agora, esse sentimento de isolamento, de solidão, e eu vou responder, é uma questão que pega tanto a questão de vocês, mas pega também dos caminhoneiros. Né? Por que caminhoneiros se mobilizam? Em grande parte porque eles já são individualistas e solidários por causa da profissão. A profissão deles é eminentemente solitária. Né? Eles vivem no isolamento sem famílias, eles vivem no isolamento sem amigos, no máximo às vezes um chapa ali, mas a maioria deles, para economizar, já anda sozinho, e o que eles têm já é naturalmente essa rede de autoproteção que eles criaram nas redes sociais. Que seja para começar, um falando para onde tem blitz da polícia, onde tem crimes, onde tem outros tipos de problemas, mas que isso depois, na hora de utilizar para uma questão política, funcionou perfeitamente. Mas eles já têm uma estrutura de rede social funcionando. Né? E ali não tem exatamente um componente ideológico que impediu eles de fazer alguma dessas coisas, não. Porque ali o bolso pesou muito mais, né? No caso deles.
Então, e como eles dependem, porque eles são semi-patrões, eles não são trabalhadores igual vocês, eles não são assalariados, eles não são empregados de ninguém. Então é diferente o movimento dos caminhoneiros, eles são patrões se mobilizando. E a gente, por exemplo, a gente que trabalha com sindicatos da indústria privada, a gente sabe que os patrões se mobilizam muito mais que os trabalhadores quando eles precisam. Né? Você pega, por exemplo, uma federação da indústria, onde os caras, no mercado, eles se matam. Por 0,5%, inclusive o cara dá golpe, espionagem industrial, facada nas costas, sequestra, o escambau. Acontece isso no meio empresarial, mas na hora de ferrar com o trabalhador, eles se unem e falam a mesma língua. Né? Na hora de construir uma crise econômica para derrubar um governo, né, esses caras que têm dinheiro, eles seguram a onda e eles falam: vamos aguentar por 20 anos a recessão porque eu tenho caixa. Você acha que FIEP, Fiesp, FIEG não pensaram nisso? Porque eles têm caixa, eles não são o cara da esquina que pode quebrar uma crise. Eles vão sobreviver das grandes crises. Então essa galera, elas naturalmente, não dá para comparar muito o que aconteceu com os caminhoneiros do que o que acontece com os trabalhadores. Segundo, a pressão que os trabalhadores estão sofrendo é muito pior. No caso de vocês, não é no caso da anistia privada. Pra vocês terem uma ideia, sabe quantas fake news uma pessoa recebe por dia? Em média, quase 300. Uma pessoa que está participando de 3 grupos mais radicais. 300 fake news por dia. Então, é difícil a gente enfrentar esse turbilhão, né? É difícil. Nós temos a categoria de vocês, né, que tem mais de 10 mil pessoas, a gente tem poucas milhares que estão já recebendo o WhatsApp. Não vou perguntar aqui se todo mundo se inscreveu no WhatsApp, não vou perguntar aqui se todo mundo curtiu a página, né? E a página, quando a gente posta, a página ela tem um algoritmo. A gente tem 6.700 pessoas na página. Quando a gente posta, o Facebook vai entregar para 6% desse público em média. Essa entrega do Facebook, claro, porque ele não pode entregar tudo que é postado nas páginas para todo mundo, senão, né? Então, por isso que muitas coisas não chegam, né? A rede social, ela não é uma rede de passividade, tá? É diferente do WhatsApp, que se você se inscreveu na lista, você vai receber. A não ser que você não mandou a mensagem, se você não está recebendo, manda lá para aquele número e fala: olha, não estou recebendo, e daí a gente identifica o problema. Quem está inscrito está recebendo informação, né? Mas o Facebook não vai entregar para todo mundo. Se as pessoas não se engajarem como se engajam quando querem algumas coisas, né, não vão estar recebendo material. E aí é complicado a gente, é normal nas categorias falarem que não recebe as coisas, tá? Isso desde que o mundo é mundo, há 13 anos a gente trabalha com comunicação. A gente tem Facebook, WhatsApp, o Facebook tem publicação praticamente diária, tá? Em média é mais do que uma por dia, porque foram quase 600 em um pouco mais de um ano. Facebook, WhatsApp, site, Instagram, a gente só não tem sinal de fumaça, porque seria mais difícil chegar no interior, né? Fora isso, a gente está publicando, mas se a pessoa não entrar lá, não estiver inscrito no WhatsApp, não vai chegar. Muita gente não quer, eu entendo isso, né? A galera na porta da manhã fala assim: que bom dia, e eu vou acessar a página do sindicato para ver se tem novidade, né? Finalmente não tem novidade boa, na maioria das vezes, é bem depressiva, não, olha, né? Vou ter que lutar, vou ter que pensar, não quero e tal. É normal esse comportamento, né? Mas o problema é que a comunicação, a gente não está na rádio e na TV, gente, que você liga todo dia. A gente não está nos veículos tradicionais, a gente não está todo dia no outdoor que você passa e vê todo dia, né? A comunicação do sindicato, que não é a prioridade da vida das pessoas, ela depende da proatividade de cada indivíduo. A comunicação não faz nada sozinho, tá? Nós atingimos quase 2 milhões de pessoas pelo Facebook, né? Qual que é o problema? O problema é que o Cindy Justiça atingiu 2 milhões de pessoas no Facebook. Só o Sindicato de Justiça e os outros sindicatos, o que fizeram? A maioria não fez o dever de casa. E vocês sofrem pela desmobilização dos que não fizeram. Porque a classe trabalhadora está perdendo uma identidade de classe trabalhadora. Isso está funcionando. O individualismo que está batendo nas pessoas está fazendo com que as pessoas trabalhem de forma cada vez mais individual, né? Queiram cada vez. E o engraçado é que mesmo você tendo uma pauta individual, que é do teu salário, nem isso te motiva a ir para a luta. Por quê? Porque você recebeu 300 fake news que fazem te pensar ao contrário. Então a briga do sindicato é contra um monstro devorador de almas. É um monstro devorador de almas, né?
Quem tem a minha idade sabe que é o Diamante, o dragão de 7 cabeças, que o Vingador tinha medo, né? Então, a gente tem um Diamante atrás da gente cada dia para enfrentar. Aquele que é indestrutível, né? Ninguém não conseguiu acabar com o Diamante. Então, a gente enfrenta um Diamante todo dia, 300 fake news. A gente consegue publicar muito menos do que isso, óbvio, né? Mas a gente não está pedindo para as pessoas publicarem fake news a nosso favor, pelo amor de Deus. Né? Nós não vamos ganhar no jogo fazendo o mesmo que o outro lado faz. Mas nós precisamos agir coletivamente, gente. Nós precisamos, sabe por quê? Porque você fala assim, mas as pessoas não querem te ouvir. Elas não querem te ouvir mesmo. Se você falar uma piada, talvez elas queiram te ouvir. Mas falar a questão do sindicato, elas não querem te ouvir. Por quê? Porque elas já ouviram 300 fake news falando contra o que você vai falar. Não estou falando isso para desanimar vocês. Eu estou falando isso para vocês entenderem que o nosso trabalho é muito maior e depende de cada um de vocês, no individual, no olho, porque a pessoa que está vacinada, entre aspas, contra a verdade, ou contra o sindicato, ou contra a luta do sindicato, ela já criou um bloqueio cognitivo contra a informação verdadeira. A pessoa já mudou o mundo dela, e como se tornou uma religião certas coisas, a pessoa que é religiosa sabe que ela tem que se auto-imunizar do que vem do outro lado, para ela não titubear na fé. É natural isso da religião. O problema é que a política ou a ideologia se tornou religião, como eu falei. E aí a pessoa não quer ouvir o outro lado. Então as pessoas estão bloqueadas para entender. Todo mundo não é. Tem uma outra parcela que está meio bloqueada, que vai poder ouvir de repente vocês, entre os colegas de vocês. Não sei se a realidade é essa, se é mais ou menos, né? Mas é um trabalho. Você vai falar um dia, você vai falar outro dia, você vai desmentir. Nos grupos, participar ou não dos grupos é uma discussão que a diretoria tem que fazer, porque tem N complexidade disso, de colocar coisas lá, N avaliações que precisam ser feitas, né? Mas a gente já tem a experiência de que quando a coisa é coletiva, a balança muda. Eu sei que as pessoas estão com medo de se expor, eu sei que as pessoas estão com medo de defender, com medo de criticar, porque de repente vem um ataque pesado, que não é feito na base da ética, da verdade, etc, nem da solidariedade com colegas de trabalho. A gente sabe disso. Mas, se o sindicato só colocar uma coisa lá, pode não ter efeito nenhum. Se ninguém falar nada, se ninguém levar adiante aquilo, né? E quem está vacinado vai continuar vacinado. Então, é um processo contra-racional? É contra a racionalidade a pessoa ser a favor da reforma da Previdência, que vai impedir ela de se aposentar. É contra a racionalidade o servidor público ser a favor da privatização. Mas a gente viu que a racionalidade está morrendo, porque estão matando o pensamento científico e a ciência, né? O pensamento científico, daqui a pouco, enfim, Galileu vai ser esquecido por uma parte da população, né? Einstein, então, meu Deus, né? E aí, alguns vão para a fogueira, exatamente, né? Por quê? Porque o pensamento científico ele leva a lógica, mas se você pensar pela lógica, você não vai aceitar certas coisas. Então você tem que trabalhar fora da lógica e aceitar que a Terra é plana. E a Terra é plana, e a privatização tem que acontecer no serviço público, e a pessoa o colega de vocês não para pensar que ele vai ser demitido. Ele não para pensar que aquele projeto de lei que vai causar demissão de servidores públicos por ineficiência vai atingir ele também. Ele acha que não, ou ele não quer parar para pensar nisso, né? Por quê? Porque ele está cognitivamente imunizado. Nós vamos continuar fazendo, vamos continuar publicando, nós precisamos do apoio de vocês. Uma vez só, não, vai ter que entrar na página, porque a campanha teve 8 peças e teve gente que não viu, mas a campanha teve 8 peças. E ela atingiu 10 mil pessoas, 20 mil pessoas que não foram vocês de repente, porque tem um tal do algoritmo, tal, tem a ver com dinheiro, coisa do Facebook, ok, mas é o que nós temos e temos que saber usar isso, né? Vocês têm que saber usar essa ferramenta, por isso eu trouxe essa questão para vocês, né? Nós estamos usando, mas vocês também têm que se apropriar disso. Eu conheço pessoas que são loucas nas redes sociais, compartilham 20 coisas por dia, insanamente. As pessoas vão nisso. E a gente não compartilha e tal. Agora, temos que compartilhar coisas que vai ter propriedade, né? Temos que saber fazer isso com inteligência, com sabedoria. Nós não podemos tratar quem pensa diferente como inimigo, porque se a gente tratar quem pensa diferente como inimigo eterno da gente, a gente não vai ter diálogo. Mas tem pessoas que podem ser convencidas pela verdade. Parece papo religioso, né? Mas é porque é muito hoje em dia. Mas elas podem ser convencidas da verdade, né? Da lógica, dos direitos de vocês. Mas elas precisam ser feitas por vocês.
Porque quem não quer ouvir o sindicato já não quer ouvir o sindicato. Mas se é um nível de vocês lá da serventia, da unidade que você trabalha, você fala um dia, fala outro, manda alguma coisa, põe no WhatsApp, a pessoa te xinga, você manda de novo, uma hora de repente você quebra isso, né? Coisas com lógica, né? Coisas que não tem a ver com debate ideológico da vida. Se a pessoa quiser continuar na religião, ok, mas temos que trazer primeiro elas para entender a luta, começar a nos ouvir. Se ela começa a nos ouvir, ela pode começar a repensar sobre certas práticas e aí começar a apoiar a luta de vocês. É um processo que vocês vão ter que ajudar a gente a construir. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Nós vamos fazer mais campanhas. Nós já fazemos uma questão de coisas diferentes. O movimento sindical é fraco na comunicação, na forma geral, e a gente está pagando esse preço, sim. Você imagina se toda a página de sindicato, que tem mais de 10 mil pessoas, alcançasse 2, 3 milhões de pessoas por ano. Nossa vida seria bem diferente, porque a gente teria apoio de parente, de amigo, do cara da esquina, né? E o outro lado saberia que não pode sacanear o trabalhador porque vai ter resistência. Mas nós não temos isso nesse momento, gente. Nós temos poucos fazendo. E esses poucos que tem fazendo vão ter que continuar fazendo e conseguir mais apoio. Foi o que eu falei. Vocês já estão até um passo à frente, né? O site de vocês tem 1 milhão de acessos por ano, né? Pode parecer pouco perto do universo de 200 milhões de habitantes do Brasil. Ok. Mas sabe que vocês estão entre o 1% do movimento sindical do Brasil com esse tipo de acesso. Né? A categoria de vocês não é professores, que tem 100, 200 mil, né? E tem sindicatos de 100, 200 mil na base que não tem esse alcance, vai ter muito menos, porque não faz o trabalho, né? Agora, o que eu trouxe para vocês, né? Essa luta a gente não vai vencer do dia para a noite, porque como se instalou o método vai continuar. Tá? E não é um método só para mudar questões ideológicas, não. Tem método bem objetivo para conquistar coisas como a reforma da Previdência. Não é só, é claro que fazer você acreditar que o outro come criancinha, faz ritual satânico, ou quer criar alçal, etc e tal, faz parte do método da disputa. Mas às vezes é muito mais objetivo que isso. Tá? Gente, eu sei que vocês devem ter muitas outras questões, né? Muitas para as quais a gente não tem respostas tão conclusivas, porque nós estamos vivendo isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com o Brasil 2019, todos nós, para que a gente não adoeça, inclusive, para que a gente não sofra com aquelas doenças que já são do mundo do trabalho e as doenças de Brasil que a gente está vivendo agora, né? Estou contado das pessoas. Vocês vão ter que aprender coletivamente a se apoiar um no outro. Porque quando tiver com problema, e quando tiver vocês vão precisar dos colegas, e os colegas precisam entender que eles precisam de vocês. Uma rede de solidariedade dentro da categoria dos eventuários. Nós precisamos reconstruir isso, porque o individualismo está crescendo cada vez mais nas buscas. Nós temos que mostrar que a saída é a coletividade. Tem pessoas que querem dividir, tem pessoas que querem acabar porque a religião está mandando. Ok, nós vamos ter que enfrentar isso. Agradeço a vocês, espero que a gente possa continuar ajudando vocês nessa longa jornada. Eu quero encerrar essa palestra muito breve, senão ele perde o avião, da seguinte forma. Eu creio que essa palestra não deve se esgotar aqui hoje. Eu acho esse um tema importante, então eu faço aqui um desafio à formação sindical e à comunicação, de que isso se estenda num outro evento, que a gente possa inclusive trazer o Guilherme. E como o Guilherme falou, se isso aqui é uma tarefa coletiva, eu acredito que a decisão também deve ser coletiva, e a decisão do que rumos a nossa comunicação vai tomar pode ser tomado coletivamente nesse próximo evento que eu estou propondo a vocês. Agora, só queria falar pontualmente para a Lúcia. Lúcia, a questão dos grupos, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente vai precisar discutir isso coletivamente, se vale a pena a gente participar desses grupos ou não, porque são grupos aos quais existe uma mediação que às vezes nos coloca numa situação de muita fragilidade. Eu vou te dizer por quê.
Eu não vou citar nomes por motivo óbvio, mas já teve uma questão de alguém mandar uma publicação citando uma determinada pessoa e a resposta dessa determinada pessoa foi publicada antes da carta em que ela foi citada. Então eu não sei se vale a pena a gente se expor a esse tipo de mediação e esse tipo de coisa, mas estamos dispostos a discutir coletivamente, tá bom, Lúcia? Só isso que eu vou falar.